Legislação. Muito bem, muito bem. Lá em 2020, em abril de 2020, né? Início da pandemia. O que mais que aconteceu, né? A gente lembra muito da pandemia, mas tivemos outros acontecimentos lá naquele início de 2020. Um acontecimento importante que a gente teve, né, para a nossa área de atuação aqui no Brasil foi a questão do Decreto Federal 10.306, né? Decreto 10.306, lá de abril de 2020. E do que se trata, né, esse decreto? Ele, ó, eu vou ler aqui a minha anotação sobre isso para vocês, ó. Ele estabelece a utilização do BIM, né, ó, de novo o BIM, Building Information Modeling, na execução direta e indireta de obras e serviços de engenharia e arquitetura realizados pelos órgãos públicos e entidades da administração pública federal. De forma simples, o que isso quer dizer? Quer dizer que as tecnologias BIM elas terão de ser implantadas e utilizadas nos projetos e serviços, né, nos serviços de engenharia e arquitetura do governo federal. Então, esse decreto estabelece uma sequência, né, em etapas de implantação em que as tecnologias BIM elas vão sendo gradualmente elas vão sendo implementadas de forma mais e mais intensa nas contratações, né, de novo, de serviços de engenharia e arquitetura junto ao governo federal. Então, as licitações, né, para projetos e para obras junto ao governo federal passarão, né, a partir desse decreto, passarão a ser contratadas utilizando-se de tecnologia BIM. Então, isso aqui, né, é mais um dos itens que reforça aqui diversos dos aspectos que a gente já viu aqui ao longo, né, dessa conversa de hoje. Tá? Então, eu vou aqui rapidamente falar de alguns tópicos dessa legislação para vocês terem ideia e clareza do impacto direto que isso aqui causa na nossa atividade profissional. Então, ó, foram estabelecidos 3 fases de implantação das tecnologias BIM, né, nesse decreto federal. A primeira fase começou em 1º de janeiro deste ano. Né? 1º de janeiro de 2021 começou a primeira fase de implantação desse decreto, né, de implantação BIM no governo federal. A segunda fase vai começar em janeiro de 2024 e a terceira fase em janeiro de 2028. Ou seja, daqui até 2028, né, em 8 anos aí, né, 7 anos, nós teremos implantado nos mais diversos níveis, eu já vou detalhar um pouquinho esses níveis aqui para vocês, as tecnologias BIM nos projetos junto ao governo federal. Então, para quem trabalha com projetos para o serviço público, para quem participa de licitações, desenvolve projetos para os serviços públicos, isso aqui vai começar cada vez mais a ser uma realidade, né? Porque, obviamente, se a gente tem um decreto federal que estabelece isso aqui para o governo federal, obviamente que a gente vai começar a ter um efeito cascata em que os estados passarão a adotar também alguma coisa nesse sentido, os municípios passarão a adotar, né? No início dessa apresentação, a gente viu lá a questão sobre previsibilidade de custos e soluções, e a gente mostrou que lá também o governo, por exemplo, do estado do Paraná, já adota, né, medidas para a implantação do BIM. A gente tem também medidas similares já no governo de Santa Catarina. Nós temos em entidades públicas o Banco do Brasil, como a gente também mencionou lá atrás, tudo isso fazendo uso já de tecnologias BIM. O Exército Brasileiro é um dos pioneiros na utilização de tecnologias BIM também. Então, esse é outro aí dos dados importantes, né? Tanto que neste decreto aqui, as Forças Armadas são dos entes públicos ali que estão no topo
ali das soluções, né, e de implantação das funcionalidades BIM e da tecnologia BIM nas suas contratações, tá? Então, nós temos uma série de exemplos que demonstram que, para além desse decreto, né, dessa questão legal, né, de lei que a gente tem e passou a ter, né, já agora em janeiro de 2021, junto aos projetos e contratações do governo federal, nós temos também, né, uma série de iniciativas que são de governos estaduais, né? E isso a gente começa a ver também em governos municipais, tá? Então, isso aqui é algo importantíssimo. Então, só para detalhar mais alguns aspectos rápidos aqui do decreto para vocês. A fase 1 do decreto, que é essa que começou a valer agora já em 2021, né, em 1º de janeiro deste ano, ela diz o seguinte, né, que o desenvolvimento de projetos de arquitetura e engenharia para construções de grande relevância para a disseminação do BIM, né, deverão ser realizados utilizando-se de tecnologia BIM. Né? E qual é o foco aqui? É a elaboração de modelos de arquitetura e engenharia, de projetos de estruturas, de projetos de instalações hidráulicas, instalações elétricas e ar-condicionado. Né? Para além disso, o que se pretende, né, com esse nível de evolução do modelo BIM? Pretende-se a detecção de interferências entre as disciplinas e as revisões dos modelos de engenharia e arquitetura, a compatibilização de disciplinas através de modelos federados, a extração de quantitativos a partir do documento e a geração de documentos gráficos a partir do modelo BIM. Para quem ainda não sabe o que é BIM ou conhece de forma muito superficial o BIM, isso aqui pode parecer muito, mas isso aqui é o básico do BIM, que é a modelagem para permitir a compatibilização das diversas disciplinas, né? Então permitir a compatibilização de arquitetura com estruturas, com instalações hidráulicas, com instalações de ar-condicionado, com instalações elétricas, né? Então permitir a compatibilização desses sistemas todos, permitir a extração de quantitativos e permitir ainda a geração de documentos gráficos. Então, isso aqui, né, para quem não é da área, pode parecer muito, mas isso aqui é o básico, né, que a tecnologia BIM nos oferece. Né? Então, essa é a fase 1 do decreto. A fase que, a partir, né, desde janeiro de 2021, começou a valer. Então, isso já está valendo aí para projetos junto ao governo federal. Muito bem, fase 2. Fase 2. Fase 2, como eu disse anteriormente, começa lá em 2024. Né? Então, daqui 3 aninhos, a gente vai estar lá com a fase 2, tendo início a fase 2. Tá? E do que se trata? Ela, né, execução direta e indireta de projetos de arquitetura e engenharia e na gestão de obras e construções de grande relevância para a disseminação do BIM. Percebam que aqui, além da execução de projetos, a gente já tem também a questão da gestão de obras e construções. Né? Então a gente passa por um outro nível de implantação efetivamente das tecnologias BIM. Qual que é o foco aqui? O que o governo federal pretende com a implantação da fase 2? Ele pretende já que a gente tenha a capacidade de orçamentação e planejamento de obras. Então perceba que isso se liga de novo com a questão lá, por exemplo, de previsibilidade de custos e soluções. Né? Então orçamentação e planejamento de obras, controle e execução de obras, e atualização do modelo e suas informações como construído, né? Ou seja, de as-built. Então aqui a gente realmente já tem uma evolução, né, daquilo que a gente vai ter de possibilidade desse modelo em BIM. Né? Então lá na fase 1 a gente realmente tem aquilo que é, para quem é da área, né, é o feijão com arroz ali realmente das tecnologias BIM, que já é uma evolução tremenda em relação às tecnologias CAD, mas aqui a gente tem, né, uma fase ainda mais elevada, né, de implantação e de utilização da ferramenta. Por fim, a fase 3, que ela tem início lá em 2028, ela vai englobar construções de média e grande relevância para a disseminação do BIM. E qual é o foco?
gerenciamento e manutenção do empreendimento após a construção. Então aqui a gente chega, né, é bastante ousado até esse decreto, né, lá o decreto 10.306, ele é bastante ousado porque ele estabelece aí, né, que nesse prazo de 2021 a 2028 a gente tenha um desenvolvimento muito grande realmente das capacidades de utilização da tecnologia BIM nos projetos aí, nas obras e na manutenção dos edifícios a partir do uso das tecnologias BIM. Então é uma legislação que ela chega tarde em relação a outros países do mundo que foram bastante pioneiros aí na questão das tecnologias BIM, mas ela é uma legislação bastante ousada no sentido de que ela estabelece um prazo de implantação, né, e critérios aí de implementação que são realmente bastante avançados para esse horizonte de tempo, né, de 7 a 8 anos aí. Então é uma legislação aí bastante interessante que vai trazer a abertura de oportunidades diversas, né? Porque é uma área em que a gente tem pouquíssimos profissionais gabaritados ainda, qualificados, né? Capazes efetivamente de atender a essas demandas. Então é um decreto importantíssimo, não só para que o Brasil mude, né, sua categoria aí dentro do mundo, né, em relação a projeto e construção civil, né, para a gente de fato estar alinhado aí com as últimas tecnologias nessa área, mas também para que internamente a gente tenha uma avalanche de oportunidades novas que a tecnologia BIM traz, né, e que vão começar a surgir, né, e que é importantíssimo que a gente esteja preparado efetivamente para se aproveitar